Oi, eu sou a Fabiane e vim contar que demorou, mas chegou o resumão da terceira temporada de Downton Abbey, para você relembrar e matar a saudade da série. Aqui no canal já tem os resumões das duas primeiras temporadas, vídeos de curiosidades e a crítica de O Grande Final, filme que encerra a saga e chegou aos cinemas agora em 2025. E, sem mais delongas, porque a temporada é grande, vamos pro resumão. É 1920 e depois de muitas tretas, Mary e Matthew finalmente vão se casar em alguns dias. E a vila toda tá em festa, tá toda decorada pro casório. Aparentemente, a filha do seu lote se casar é um grande evento na sua comunidade. E todo mundo vai, menos a Síbio, que casou com o chofé entre uma temporada e outra e ainda é alvo de falatório. Além do fato de que eles não têm dinheiro para vir lá da Irlanda, onde eles moram, e Robert já disse que não vai mandar dinheiro para eles. Mas a condessa viúva, surpreendentemente, quer que ela venha, para encerrar a fofocaiada em torno disso. Porque se ela vier, prova que a família apoia e deixa de ser um escândalo. Bates continua preso pelo assassinato da esposa e Beryl é o novo camareiro. Há de se pensar que ele ia ficar mais legal agora que ele finalmente conseguiu o cargo que ele queria, mas não, ele continua um mala. Com isso, a casa não tem lacaio nenhum e O'Brien quer indicar o sobrinho. Ela já pula a hierarquia e vai direto pedir pra condessa, assim o Carson não pode rejeitar o rapaz. O que ele bem que queria, porque quando chega, Alfred é mais alto do que ele. Imagina você dar ordens olhando pra cima. Pra Carson é muito difícil. E Daisy fica irritada porque chegou um lacaio novo, mas não uma nova assistente de cozinha, como foi prometido pra ela. Beryl, a poviteiro que só ele, manda ela protestar e fazer greve. Em uma visita na prisão, Ana leva o caderninho de endereços da esposa morta de Bates para que ele procure nomes que possam ter pistas que o inocente. Ele acha que não vai dar em nada, mas ele está na cadeia, né? Não tem mais nada de interessante para fazer, então ele vai conferir. Matthew e Mary fazem planos para depois do casamento. Eles querem morar um pouco em outro lugar para se conhecer melhor sozinhos, antes de mudar para Downton. E levar uma vida mais simples, até sem camareiro. Robert investiu quase toda a fortuna de Cora, que é o que mantém Downton Abbey em pé, em uma ferrovia, que faliu. E ele descobre que perdeu tudo. Já Edith continua a se aproximar de Lord Strelon. Ela meio que está forçando a barra. Alguém manda o dinheiro para Sybil vir ao casório. E Branson vem junto, que vai ser um choque no sistema. Matthew recebe a visita do advogado do Sr. Swire, o pai da Lavínia, a moça com quem ele ia se casar na temporada anterior. Acontece que antes de morrer, o velho nomeou 3 possíveis herdeiros. Matthew era o terceiro da lista e não estão encontrando os outros 2. Mas ele acha que não é digno do dinheiro, já que magoou a filha de Swire em seu leito de morte. Um episódio atrás, ele não se achava digno nem de ser feliz com Mary. Imagina ser feliz e rico. Como esperado, Branson, o ex-chofé, não faz a mínima questão de tentar se encaixar. Não tem roupas adequadas para o jantar, expõe opiniões fortes sobre a libertação da Irlanda do governo britânico e até Carson trata ele mal por isso. Matthew e Mary surpreendentemente o apoiam. Robert revela para a esposa que perdeu todo o dinheiro. Ela o consola e diz que o casamento vai ser a grande despedida deles da casa. E ele diz que não podem contratar mais ninguém. Aliás, provavelmente vão ter que dispensar muita gente quando se mudarem. Quando Ana vai buscar a lista de contatos com Bates, ela diz que não vai acompanhar Lady Mary na lua de mel como sua camareira. Ele diz que ela tem que ir, tem que viver pelos 2. O'Brien descobre que Matthew não vai manter Moseley depois do casamento. Ele deve continuar só como mordomo de Isobel. Aí ela pede a Thomas que ajude Alfred, o lacaio que acabou de chegar a ser camareiro do Matthew. Ele fica insultado, porque ele levou uma década para conseguir esse cargo. Agora ela pede que facilite para o sobrinho? A amizade dos dois está começando a azedar. O padrinho de Mary e os filhos vêm para jantar. Os rapazes são pessoas horríveis, e um deles era apaixonado por Sybil na adolescência. É claro que Larry, o cara que era apaixonado, é péssimo com Tom. E enquanto Edith tá lá jogando charme pra Strelon e pedindo pra ele no casamento, ele vê esse rapaz fazendo uma coisa estranha, mas não fala nada. Na mesa, Branson parece bêbado, fazendo maior vexame, discutindo sobre política aos gritos. Aí, Strelon percebe que o que viu foi Larry colocando alguma coisa no copo de Branson pra ele ficar loucaço daquele jeito. Wait a minute, this was down to you, wasn't it? I don't know what you mean. Yes, you do. I saw you. You put something in his drink, didn't you? Just before we came in. Denuncia o rapaz, que insulta Branson ainda mais
e é expulso do jantar. Matthew defende Tom e pede que ele seja seu padrinho. Tom has been the victim of a cruel prank which I know you will all be kind enough to forget. Forgive, perhaps. Forget, never. Bates ganha um novo colega de cela mal-humorado, e os dois se desentendem de cara. O conde conta a Mary sobre a falência e que eles vão ter que deixar Downton, para ela e Matthew já pensarem no futuro durante a lua de mel. Violet e Isobel encurralam Branson para colocar ele num fraque, e é uma interação divertidíssima entre eles. But you see, I don't approve of these costumes. I see them as the uniform of oppression, and I should be uncomfortable wearing them. Are you quite finished? I have. Good. Please take off your coat. They're forcing me into a morning coat. He has no say in it. No, he doesn't, and nor do you. Quem também chega para a festa é a avó americana de Mary, a mãe de Cora, vivida pela maravilhosa Shirley MacLaine. Pode esperar momentos maravilhosos dela e da Meg Smith juntas. A senhora Petmore ignora a greve e a birra de Daisy até ela cansar, porque é assim que se lida com criancice. Mary conta a Matthew sobre a falência e pede que ele aceite o dinheiro de Swire para salvar a herdade. Ele se recusa e eles brigam na véspera do casamento. É Branson quem conversa com Matthew e o convence a fazer as pazes. Pausa para observar o maravilhoso encontro das duas viúvas, Lady Violet e Sra. Levinson. Violet. Oh dear. I'm afraid the war has made old women of us both. Oh, I wouldn't say that, but then I always keep out of the sun. Depois de muita indagação sobre quem mandou o dinheiro para Síbio, passando por cima da vontade de Robert, Violet surpreende a todos dizendo que foi ela. For heaven's sake, it was me. E como ela que manda, a treta está encerrada. E finalmente o casamento ocorre. Bandeirinhas, decoração, muita gente seguindo a carruagem, uma festança. E eles se casam sem problemas. Enfim, Mary desencalhou. Mary e Matthew voltam da lua de mel de carro novo. Um conversível. Ué, e a falência? Tudo bem que Matthew trabalha e tem o dinheiro dele, mas tá na hora de esbanjar em carro conversível? Já passou um mês e a avó estadunidense de Mary ainda não foi embora, o que já começa a irritar algumas pessoas porque a velha é voluntariosa. Violet e Robert querem encerrar o cortejo de Edith com Stralon porque ele é velho, tá debilitado. Acham que ela vai ser enfermeira mais que esposa. Lá embaixo, Daisy reclama do fogão, mas ninguém dá bola. Isobel agora tem um novo trabalho de caridade, ajuda mulheres do job. E Ethel, criada que engravidou na temporada passada, agora é uma, para poder sustentar o filho. Ela até tenta pedir ajuda, mas perde a coragem toda vez. Stralon tenta se afastar de Edith, mas ela é teimosa e desesperada para desencalhar. A senhora Hughes encontra um caroço na mama, e Petmore a acompanha ao médico. O doutor faz exame, mas o resultado naquela época demorava 2 meses. Alfred cuida das roupas de Matthew, e Beryl acha um absurdo. Então ele aconselha o rapaz errado e dá um produto para arruinar a casaca do patrão. Assim, todo mundo concorda que deram responsabilidade a ele muito cedo e chamam Mosley para trabalhar no casarão. E a gente descobre que o Matthew só tem uma casaca. Eles usam essa roupa todo dia para jantar e ele só tem uma. E não é o tipo de roupa que dá para sair e comprar uma numa emergência. É feita sob medida e leva dias só para consertar. Comprar carro conversível tudo bem, mas ter uma camiseta reserva? Não? Violet e Mary decidem convencer a outra avó, a Sra. Levinson, a dar dinheiro para salvar Downton. E como elas vão fazer isso? Um grande jantar para impressioná-la. Só isso que elas sabem fazer. Ah, e antes dão muitas indiretas sobre conservar tradições e blá blá blá. Daisy reclama do fogão e ninguém liga. Robert pede a Stralon que se afaste de Edith. Ele, que já estava com dúvidas, concorda. Sra. Hughes anda desanimada e Carson percebe, mas ela quer segredos sobre a possível doença até confirmar e proíbe Petmore de contar para qualquer um. A camareira da Sra. Levinson dá em cima de Alfred e Daisy fica com ciúme. Edith recebe a carta de Stralon terminando, culpa o pai e chora no colo da avó americana, que defende a neta. O homem é lorde, tem dinheiro, propriedade, tudo que eles gostam e descartaram porque o cara é velho. Aí elas acabam convencendo ele a aceitar o candidato. Cora é contra o grande jantar para impressionar e extorquir a vovó estadunidense, mas ele chega e dá tudo errado. Matthew e Robert estão de black tie, o que significa que eles estão mal vestidos. Oh, do you think I might have a drink? Oh, I'm so sorry.
thought you were a waiter. Matthew, porque a casaca não ficou pronta, e ele só tem uma, né? E Robert, porque O'Brien escondeu todas as camisas dele para sacanear o Beryl. O fogão não funciona, Daisy avisou e ninguém ligou. E não tem nada cozido, mas tem 20 lords e ladies com fome no andar de cima. É a avó estadunidense quem salva o dia, transformando o jantar em um piquenique pela casa toda, com tudo que encontrassem de comestível pela cozinha, estragando o plano de extorquir dinheiro dela com um jantar impressionante. No final, ela disse que ajudaria, recebendo eles nos Estados Unidos, aumentando a mesada das roupas de Cora, mesada das roupas de uma mulher adulta. Mas não pode dar mais dinheiro aos Crowley porque o marido dela amarrou o dinheiro, ela não pode tirar nada. Strellan volta e ele e Edith decidem se casar em um mês. Pressa para desencalhar. Bates vê o colega tramando com os policiais e eles trocam ameaças. Carson oferece a Hughes apoio para enfrentar a doença, mesmo sem saber qual o problema. Ela fica mais calma. Chega o capítulo do casório de Edith e os preparativos estão a 1000. Síbio e Tom vieram para o casamento, que vai ser o último evento da família na casa. Mas antes da festa, muita coisa vai acontecer. A começar que, para se vingar do lance das camisas, Thomas arma para O'Brien. Ele diz a Mosley que ela pretende se demitir, sabendo que isso ia chegar nos ouvidos da condessa e queimar o filme da ex-amiga com a patroa. Que se desculpa com a chefe, mas o clima acaba ficando estranho. É claro que não demora muito para ela descobrir que Beryl armou para ela e declara guerra ao ex-amigo. Carson sonda o Dr. Clarkson e manipula a Sra. Petmore para descobrir sobre a doença de Hughes. E aí, muito prestativo, pede à Condessa que transfira para ele parte do trabalho com o casamento para não cansar a governanta. Com isso, a Condessa diz a Hughes que não se preocupe, que se estiver doente, eles vão cuidar dela. I don't want you to have any concerns about where you'll go or who'll look after you, because the answer is here and we will. A governanta, que não é mega fã da família igual ao Carson, fica emocionada com carinho. Matthew continua rejeitando a herança de Swire, que deixou uma carta para ele. Mas ele também se recusa a ler a carta. Ele tem certeza que não é digno nem dos elogios que estariam na tal carta, porque ele partiu o coração de Lavínia no leito de morte. Anna vai falar com a senhora Bartlett, amiga de Vera, que Bates indicou da lista de contatos da falecida esposa. Ela conta sobre a última vez que a viu cozinhando a torta envenenada que a matou em um momento que Bates não estava em casa. Então não tem como ele ter colocado o veneno. A família inteira vai visitar outra propriedade menor que possui, onde pretendem morar depois que venderem Downton. Um detento avisa Bates que o colega de cela mal encarado armou para ele. E assim Bates escapa da armação, encontrando a droga que esconderam para incriminá-lo, bem a tempo da revista, o que deixou o colega de cela ainda mais irritado. Depois de mais uma tentativa fracassada de Ethel de pedir ajuda, Isobel vai pedir o endereço da ex-criada para a Sra. Hughes para poder de fato ajudá-la. Mary lê a carta de Swire e descobre que ele sabia da mágoa da filha. Matthew não acredita que Lavínia tenha tido tempo de contar ao pai e acha que a carta foi forjada. Desesperada, Mary acorda cedo para pegar os empregados todos juntos no café e tentar descobrir se alguém enviou uma carta para Lavínia no dia de sua morte. Oh, I did that. Daisy fez isso. Assim, Matthew finalmente aceita ficar com dinheiro sem dor na consciência, mas com a condição de que só contarão a todos após o casamento para não roubar o brilho de Edith. Violet não se conforma que Edith esteja se casando com o velho aleijado. A Sra. Hughes fica irritada pelo excesso de zelo de Petmore e principalmente de Carson, antes mesmo deles terem certeza de que ela está de fato doente. Chega o dia do casamento e Edith está radiante. Já o noivo parece muito nervoso, especialmente para alguém que já passou por isso. Ele é viúvo, lembra? Assim que o padre começa... We are gathered... I can't do this. What? I can't do it. O noivo desiste no altar. Diz que não pode desperdiçar a vida de uma jovem. Edith é largada no altar. Fica desolada, se comparando à felicidade das irmãs. Matthew conta a Robert que investirá a herança de Swire na casa, e ele aceita com a condição de serem co-administradores, sócios. Daisy pede conselhos amorosos a Anna. Ela está interessada em Alfred. Quanto a Edith, tudo que eles podem fazer é consolá-la e se livrar dos vestígios do casório. Dr. Clarkson dá boas notícias a Hughes, não é câncer, e ela manda Petmore contar para Carson que, de tão aliviado, até canta de alegria. Dashing away with a smoothing iron, she stole my heart away.
Faz tempo que Ana não recebe cartas de Bates e vice-versa. Também não estão deixando ela visitar ele na cadeia. Ethel envia uma carta à Sra. Hughes através de Isobel, quer encontrá-la. Carson pede por novos criados a Robert. Além da assistente de cozinha que Daisy tanto pede, precisam de mais um lacaio e uma nova criada porque a Ana vai virar camareira de Lady Mary. Matthew questiona se ainda é necessário ter tantos criados, mas tanto Carson quanto Robert dão a entender que isso não é negociável. Edith está entediada e deprimida. E sua avó aconselha a fazer algo para se ocupar. Ela resolve se distrair escrevendo a um jornal o que pensa sobre o direito feminino ao voto. Ele até existia em 1920, mas era restrito a mulheres com mais de 30 anos, proprietárias ou casadas com proprietários. Ou seja, quase ninguém. Os pais e a avó condenam essa exposição, mas ela já escreveu e eles só torcem para que não seja publicada. Aquele prisioneiro que ajudou Bates quando armaram para ele revela que seu colega de cela e um policial corrupto armaram para ele de novo. Por isso que ele não está recebendo cartas e visitas. Ele fica aliviado. Pensou que Ana tinha desistido dele. Enquanto ela está pensando que ele se afastou de propósito para ela poder viver a vida. Alfred é esforçado e pede ajuda a Carson para aprender mais. Beryl fica com inveja da atenção e Carson aponta que ele nunca pediu ajuda. Ethel se encontra com Isobel e Hughes, pede que escreva aos Bryant, os avós paternos de seu filho. Quer que eles fiquem com o neto, como sugeriram lá na temporada anterior. Durante essa visita, a Sra. Budd, a cozinheira, é muito rude com Ethel por causa do trabalho dela. Os Crowley estão recebendo um bispo anglicano para jantar, quando Sybil telefona com uma mensagem esquisita. E Branson chega logo depois, no meio da noite, a pé, em meio a uma tempestade. Muito misterioso e dramático. Depois do jantar, apenas com a família, ele conta que ativistas pró-Irlanda Livre colocaram fogo em uma grande casa de lordes britânicos que viviam na Irlanda. Ele participava das reuniões, mas era contra o ataque. Ele fugiu das autoridades e deixou Sybil para trás para fechar a casa. Está encrencado e arrasado, e Robert fica irado com toda a situação. A Sra. Hughes comprou uma torradeira elétrica, que mais tarde faz uma fumaceira e assusta Carson e outros empregados. Eu adoro ver as tecnologias chegando à vida deles. Já teve eletricidade, telefone, babyliss, o gramofone, e as reações dos mais velhos a toda essa modernidade é impagável. Um novo lacaio chega à casa. Jimmy, ou melhor, James, foi contratado porque é bonito, já que quando contou da preferência das criadas a Mary, ela pediu para Carson ser bonzinho e contratar o cara bonito. Ele é bem metido e encrenqueiro, e o ator é um vilão terrível de Outlander, mas isso aí é outra série. Sabe quem também se encanta com um lacaio bonito? Beryl, enquanto recém-chegado, e Alfred imediatamente começam a competir para ser o primeiro lacaio. Tem hierarquia entre os lacaios também. Aparentemente, o primeiro leva as comidas mais nobres, enquanto o segundo serve os molhos. Daisy reclama que sua ajudante de cozinha ainda não foi contratada. De manhã, Robert parte para Londres para usar sua influência para evitar que Branson vá para a cadeia. Ethel entrega Charlie aos avós e aceita se afastar completamente sob protestos da Sra. Crowley. É uma das cenas mais tristes da temporada. E acredite, essa temporada é muito triste. Fica aí pra você ver. Bates e o amigo de presídio decidem armar para o colega de cela e o policial corrupto. Ele planta aquela droga que ele resgatou lá no episódio anterior nas coisas do colega, enquanto o outro presidiário faz a denúncia a um policial honesto. Craig, o colega de cela mal encarado, é preso durante a revista. Sybil chega em segurança. Eles precisam ficar em Downton até o bebê nascer, e Branson nunca mais pode voltar para a Irlanda ou vai ser preso. Bates finalmente sai do castigo, recebe as cartas de Ana e vice-versa. Finalmente, um pouco de felicidade para esses dois. Mas só um pouquinho, eles ainda estão separados. Sybil e Branson discutem sobre o futuro. Ela quer ficar em Downton para a segurança do bebê. Para descontentamento de Robert, a carta de Edith é publicada e Matthew apoia. Daisy está prestes a se declarar para Alfred quando chega Ivy, a nova ajudante de cozinha. A atenção dele imediatamente se volta para a moça. Pois é, Daisy. Cuidado com o que deseja. Matthew quer ser prestativo e trazer novas ideias para a administração da herdade, mas Robert sempre desconversa.
Então ele vai pedir conselhos à condessa viúva, já que percebeu que Dalton está sendo mal administrada e não sabe como abordar o assunto sem magoar ninguém. Ela diz que não tem jeito. Vai ter que irritar umas pessoas. Síbio está no fim da gestação. Robert chamou Sir Philip Tassel, um obstetra famoso, para o parto, apesar de já ter o Dr. Clarkson acompanhando a gravidez. Cora tem receios quanto à mudança e eles resolvem manter os dois médicos. Síbio conta a Mary que não liga que o bebê seja católico como Tom deseja, e está preocupada porque percebeu que o batizado vai ter que ser em Downton, o que vai causar um conflito com a família que é anglicana. O'Brien tá armando para Beryl e Jimmy, principalmente ao perceber que Beryl é muito gentil com o lacaio e que o rapaz se incomoda com isso. Ele até comenta com ela algumas vezes. Bates diz a Anna que alguém precisa interrogar a Sra. Bartlett, amiga de Vera, já que seu depoimento pode provar a inocência dele, já que a esposa fez a torta envenenada depois que o Bates foi embora. O carcereiro corrupto e o colega de cela conspiram contra Bates. Eles vão alertar a Sra. Bartlett que seu testemunho pode inocentar ele. E ela odeia o ex da amiga. Isabel quer contratar Ethel para ajudá-la a se reerguer. O médico famoso chega e já no jantar, enquanto se gaba de trazer filhos de lordes ao mundo, menospreza a ajuda de Clarkson. Matthew aproveita a presença do médico para tirar uma dúvida em particular. Acredita que o acidente que o colocou na cadeira de rodas durante a guerra pode ter afetado sua fertilidade. O doutor responde que a ansiedade é a verdadeira inimiga, para ele esperar que tudo vai dar certo. Anna conta ao conde sobre a Sra. Bartlett e ele ativa o advogado. Edith recebe um convite para escrever em uma revista, mas a família desaprova. Então ela nem responde. A Sra. Budd se demite. Seu preconceito não a deixa trabalhar com Ethel, uma ex-moça do job. Antes de ir, ela espalha a história da moça através de Mosley e Carson proíbe todos da casa a ter contato com ela. Daisy é hostil com Ivy e Alfred ajuda a novata a impressioná-la. Petmore avisa que ser rude com Ivy não vai fazer o Alfred gostar mais dela. O parto de Sybil interrompe o jantar. Clarkson está preocupado com os sintomas dela, mas Sir Philip discorda e diz que Clarkson não pode interferir. Sybil diz coisas confusas durante o parto. Clarkson suspeita de eclâmpsia, quer levá-la para o hospital para uma cesárea. O médico famoso descarta a possibilidade e Robert o apoia depois de muita discussão entre eles e a família. Nasce uma menina. Reparem que o grande médico fez o parto de fraque. Algo me diz que foi a enfermeira quem fez a maior parte do serviço. Logo após dar à luz, Sybil conversa com a mãe sobre o futuro de Tom. Pede ajuda para que ele não regrida na vida. No meio da madrugada, todos são acordados com Sybil agonizando. O Dr. Clarkson não foi embora. Ele estava preocupado mesmo depois do parto terminado. E estava certo, Sybil tem eclâmpsia, mas nada pode ser feito depois que as convulsões começam. O médico arrogante fica paralisado diante da situação e Sybil morre aos 24 anos, com a família inteira observando seu sofrimento. What's happening? Please breathe, love. Please. She can't breathe. No. Please. A atriz Jessica Brown Findlay não quis renovar seu contrato para a próxima temporada e foi por isso que seu personagem morreu. Mas acabou criando dilemas ótimos para a família e para Tom nos episódios seguintes. Os empregados recebem a notícia de madrugada e Anna e Thomas, que mais lidaram com Sybil, se consolam. Então a gente descobre que ele tem um coração. Cora promete à filha cuidar de Branson e do bebê e pede que Robert durma em outro quarto. Ela o culpa por não ter ouvido o Dr. Clarkson e causado a morte de Sybil. Na manhã seguinte, o advogado vem falar com Anna sobre Bates e Matthew aproveita para tirar dúvidas sobre a herdade. Mary diz que ele está tramando pelas costas de Robert e fica irritada. Aliás, Mary e Edith fazem uma trégua pelo luto, mas é a chegada da condessa viúva na casa, com a bela atuação de Meg Smith, que traz o peso extra para esse drama, que faz a gente terminar o episódio completamente derrotado. O próximo episódio começa com o fim do funeral de Sybil. O clima da casa ainda é de luto. E Cora ainda culpa e rejeita Robert. Isabel quer fazer um almoço para alegrar a Cora e as garotas. Do I count as one of the girls?
Of course. Mas a comida na casa anda péssima desde que a senhora Bird se demitiu. Ethel não cozinha nada bem. Então ela pede que a moça prepare algo simples para as visitas. Tom quer partir logo, mas Matthew e Edith dizem que ele não precisa ter pressa. Ele também quer dar o nome de Sybil à filha e revela que a bebê será católica, para desgosto de Robert, que desaprova tudo. O nome, a religião. Mary defende Tom e revela que Sybil não ligava do bebê ser católico. Ethel pede ajuda a Petmore para cozinhar. Ela quer ser solidária com o luto da família. Os lacaios e as cozinheiras estão todos amando as pessoas erradas. Daisy, Alfred, Ivy, Jimmy e Beryl vão entrar numa ciranda romântica que dura vários episódios. Daisy, que ama Alfred, que ama Ivy, que ama Jimmy, que só quer pegar geral. E ainda tem o Thomas correndo por fora. Robert conversa com a mãe sobre a rejeição da esposa e sua culpa. Ele também convida um padre anglicano para jantar para persuadir Tom do batizado católico. Ele tá lutando em muitas frentes. E tá perdendo todas. Finalmente, o advogado vai falar com a amiga de Vera e ela mente. Ela foi alertada pelos inimigos de Bates da prisão e, como odeia Bates, não quer que seu testemunho o ajude. Daisy visita Sr. Mason e ele a chama para ser sua herdeira e administrar a fazenda no futuro. Ela diz que vai pensar. Violet conversa com o Dr. Clarkson sobre as chances de Sybil, se a cesárea tivesse sido mesmo feita. Ele admite que mesmo assim as suas chances eram bem pequenas. Era a década de 1920 e qualquer cirurgia era arriscada. A condessa viúva pede que ele conte isso a Robert e Cora para que eles façam as pazes. Carson vê Petmore sair da casa de Isobel e repreende a cozinheira, que revela que foi ajudar Ethel a cozinhar para a família. Ele fica chocado e conta a Robert. O conde invade o almoço irritado porque a esposa, a mãe e as filhas estão sendo servidas por uma ex-prostituta. Mas elas não saem, nem a viúva. Sim, ele está perdendo todas as batalhas. E também fica ofendido quando Matthew menciona a má administração da casa. O mundo está mudando e ele não consegue acompanhar. Alfred pede a Daisy que a ensine a dançar. Jimmy se intromete e conta que é para agradar a Ivy, o que irrita Daisy, e eles ainda levam uma dura do Carson porque estavam dançando em serviço. O advogado conta a Bates sobre a recusa de Bartlett, e Bates dá uma dura em seu colega de cela, que volta atrás. Assim, a amiga de Vera testemunha, conta a verdade e a condenação de Bates é anulada. Vera se envenenou para culpar Bates. Isso aqui é rancor, né? Clarkson conta a Cora e Robert sobre as reais chances de Sybil, e eles fazem as pazes. Bates finalmente sai da prisão e questiona o conde sobre Thomas, que estava substituindo ele. O conde pede que ele espere e que vai resolver isso. O editor da revista convida Edith novamente e pede para conversar com ela pessoalmente. Violet vai conversar com Isobel sobre Ethel. Diz que a moça chama muita atenção e que Isobel não pensou nas consequências para ela. Cora diz ao conde que Branson e o bebê são sua responsabilidade. Matthew recebe o agente para falar sobre a propriedade. Ele quer modernizar a herdade e cuidar eles mesmos de algumas terras para assim tentar ter algum lucro. O conde e o administrador Jarvis discordam. Alfred convida a Ivy para ir ao cinema. Ela aceita, mas só pode ir acompanhada de outras criadas. Mais tarde, Ivy trata Alfred mal e Daisy questiona por que ele ainda vai levar no cinema se ela trata ele desse jeito. Ele só responde que já comprou os ingressos. Tá caidinho mesmo por ela. Ethel é maltratada na vila, provando o ponto de Violet, que a vê chorando. Ela conta a Isobel que foi maltratada no mercado da vila e Isobel só diz que eles devem fazer compras em outro lugar. Edith está determinada a escrever para a revista e busca apoio da avó, que pede algo em troca. Quer que ela coloque um anúncio para Ethel no The Lady. Branson convida Mary para ser madrinha de Sybil, ao lado do irmão dele, que é ainda mais turrão do que ele, mas com quem ele pretende viver e trabalhar depois que sair de Dalton com o bebê. Bates e Anna vão visitar o chalé que devem ganhar agora que são casados. Jimmy quer ser o primeiro lacaio. Thomas oferece ajuda, O'Brien aproveita para instigar o interesse dele pelo rapaz. Jimmy sabota Alfred no jantar e ele derruba comida na condessa viúva. Logo em quem? Oh, lovely, what a treat. Oh, my, you're a little shit. No fuss, no fuss. Just scrape me down.
e perde o cargo de primeiro lacaio momentaneamente. A família discute o futuro de Edith como escritora e de Branson trabalhando com o irmão. Eles não gostam de nenhuma das opções. Matthew quer ir ao médico e acha que o tempo que ficou na cadeira de rodas pode ter afetado sua fertilidade. Mary tenta acalmar ele, mas não consegue. Alfred volta do cinema com Ivy e ela diz que gosta de Jimmy, que é para ele perder as esperanças. Barry e Jimmy conversam e O'Brien aproveita para instigar o Barry ainda mais um pouquinho, dizendo que o Jimmy gosta dele. Isso dá coragem para Thomas ir no meio da noite no quarto do rapaz e dar um beijo nele enquanto ele dorme. Sorry to wake you, Jimmy, but I've got to... Oh, my... Get off! Get the bloody hell off me! Alfred, it's not what you think. E é claro que Alfred, que divide o quarto com Jimmy, entra exatamente nesse momento. Jimmy acorda no susto e fica enojado e irritado com Barry. Dá até uma peninha ver ele de coração partido. Na manhã seguinte, é claro que tem climão no café da manhã dos empregados. Todo mundo acha esquisito. E Carson intima os rapazes a contar se tiver algo que ele precise saber. Edith encontra o editor. Eles se dão super bem. Ela vai pensar na proposta e ele convida ela para um almoço. Ela aceita o almoço e durante o almoço ela aceita o trabalho de escritora. Será que agora ela desencalha? Tom, Mary e Matthew conversam sobre a herdade. O conde é hostil e a condessa viúva acalma os ânimos de todo mundo. Robert está preocupado com as mudanças. Cora lembra que ele diz toda hora que Dalton é uma dinastia dupla, que ele vai dividir o comando com Matthew, e que todo mundo achava que ele estava falando sério quando disse isso. O advogado, o administrador, o conde e Matthew conversam sobre a herdade. Jarvis, o administrador, se sente insultado pela especulação de que a administração atual não funciona mais e pede para sair. O irmão de Branson chega à casa, mas ele quer ficar com os criados. Mary e Tom insistem para que ele suba, e ele é extremamente rude, mais do que o Tom era no início. O'Brien convence Alfred a contar sobre Jimmy e Thomas para o Sr. Carson. O que ele faz? Imagina a cara do Carson. Aliás, não precisa imaginar, eu vou colocar a cena. I don't understand what you're saying. Thomas was doing what? Na conversa do jantar, todos vão ao batismo. Até a condessa viúva, mas Robert precisa ser convencido com a memória de Síbio. E Edith anuncia que agora é jornalista. Edith e Violet contam a Isobel que puseram um anúncio para Ethel numa revista. E chamam Hughes para ajudar a convencer a Isobel, que aceita a contragosto. Isobel pergunta a Ethel se está feliz e ela responde que está mais feliz do que estava antes. Violet diz que a solução de todos os problemas é tornar Branson um novo agente. Assim, Síbio vai ficar com eles e Matthew vai ter alguém com quem debater suas ideias novas. Carson dá uma prensa em Barrow e diz que o rapaz devia ser chicoteado. Mesmo assim, Barrow inocenta James. Carson avisa que o James pode denunciar ele para a polícia, mas acredita que não vai chegar a tanto. Enfim, o bebê Síbio é batizado. E temos essa cena hilária com a viúva e o conde intimidados pelo catolicismo. What's the matter, Robert? Are you afraid you'll be converted while you're not looking? Barrow é demitido já que Bates retornou. Carson é solidário do jeitinho dele e pede para que ele saia discretamente e o rolê do beijo com Jimmy vai ficar no segredo. Vale lembrar que o homossexualismo era crime na Inglaterra nessa época. O problema é que vai ter o jogo de cricket anual entre a casa e a vila. A vila sempre ganha e Barrow é um dos melhores jogadores da casa. O'Brien tenta fazer James prestar queixa contra Barrow. Diz que se ele não falar, as pessoas vão entender que ele gostou. Mosley passa o episódio inteiro falando de cricket. Trabalhando na casa é a primeira vez que ele vai poder jogar e aparentemente ele sabe tudo sobre o jogo. Já o conde tenta convencer Tom a jogar, mas eles simplesmente não sabem jogar. Violet vai receber uma sobrinha de 18 anos para passar um tempo na vila, porque supostamente ela odeia Londres, onde o pai está preso a trabalho. O'Brien sugere que James exija que Baron saia com referências ruins,
o que ele pede a Carson. Ele quer até ler a carta de referência, caso contrário vai chamar a polícia. Mary rejeita Matthew na cama e diz que está cansada. Será que tem problemas no paraíso? Lady Rose chega à vila. Ela parece um doce de menina, mas na primeira oportunidade inventa de voltar para Londres para supostamente preparar uma surpresa para os pais. Assim, Edith, Matthew e Rose devem ir a Londres. Matthew para ver o médico de fertilidade, Edith para falar com seu editor e Rose para causar. Mary pede a Edith que não deixe Matthew voltar de Londres em um trem de um determinado horário, mas não explica por quê. Beryl se desespera ao saber que sairá sem referências depois de 10 anos de trabalho, mas ainda assim não culpa o James. Hughes pega Beryl chorando e ele conta tudo para ela. Tom quer se mudar com a bebê Cibby para a casa do agente. Ele está determinado a não viver em Downton. Isabel conta a Ethel sobre os planos da viúva e dá as respostas do anúncio para que ela analise. Ela pode escolher um novo emprego e começar do zero, mas o único emprego pelo qual ela se interessa é muito próximo de onde o filho mora. Provavelmente foi por isso que ela se interessou, mas isso criaria um conflito com os Bryant, os avós paternos do bebê. Hughes conversa com Carson a favor de Thomas, e Bates é outro que se compadece da situação de Beryl ao vê-lo pelos cantos. Sem Beryl e Branson, o time da casa fica com 2 jogadores a menos. Edith, Matthew e Rose chegam a Londres e marcam de jantar com Rosamund depois de seus afazeres. Michael Gregson, o editor, flerta com Edith. Rose sai às escondidas, totalmente transformada, e perde o jantar na casa de Rosamund. Durante a refeição, o motorista do táxi que ela pegou volta a casa para devolver uma echarpe que a moça esqueceu e revela o paradeiro dela. Ela foi à casa de um amigo e depois para um bar. Os 3 vão buscá-la e Rose está com um homem casado. Depois da surpresa, Matthew diz que não vai denunciá-la para os pais e nem para Violet se ela se comportar no resto do tempo em que estiver com eles. Matthew visita um médico sobre fertilidade. Na saída, ele encontra Mary, que estava se consultando com o mesmo médico. Eles conversam. O problema de fertilidade era dela, que passou por uma pequena cirurgia e por isso estava evitando ele na cama. Todo mundo mantém o segredo de Rose, mas Violet ouve parte de uma conversa entre ela e Edith e começa a mexer os pauzinhos. Diz a Rose que ela deve voltar à Escócia mais cedo para ficar com uma tia que odeia e Rose acaba se entregando. Depois de se informar com Hughes e ver Jimmy exigindo a partida de Beryl, Bates saca que foi uma armação de O'Brien. Ele fala com o Conde sobre isso e eles acreditam que devem fazer algo. Então Bates vai conversar com Beryl. Diz que já que eles eram amigos, ele deve saber algum segredo para parar O'Brien. Mas o Thomas está derrotado. Então o Bates pede que ele dê a informação que ele mesmo vai fazer o trabalho sujo. Robert é resistente quanto a mudar tudo para buscar lucro. Quer investir dinheiro de novo. Ele já perdeu dinheiro assim. E até cita Charles Ponzi, estelionatário da vida real que popularizou o esquema de pirâmide que muita gente cai até hoje. Cora, Tom, Mary e Matthew concordam, e ele se sente traído e se retira do comando de Downton. Bates convida O'Brien para tomar chá em sua nova casa. Ela é sua primeira visita. Na conversa, ele sussurra algo que a faz mudar de ideia. A frase em questão, sabonete da Condessa. Ele nem sabe o que significa, mas funciona. A gente sabe. Lá na primeira temporada, a camareira deixou um sabonete para a Condessa escorregar de propósito e causou um aborto por pura birra. Com medo, O'Brien convence James a retirar a exigência de referência ruim. Diz que ele já provou seu ponto e ele faz. Mas Alfred não gosta disso. O Conde não quer que Beryl saia porque ele é bom no cricket e diz que Carson tem que exigir que Thomas fique para reafirmar seu poder sobre James. Balela. É tudo por causa do cricket. Carson, Hughes, Anna e Bates conversam sobre Beryl ficar como submordomo. Bates só não queria que ele saísse por baixo, mas agora ele é seu superior. Pelo menos a rixa deles acaba depois disso. Tom diz ao Conde que se unisse ao conhecimento com a terra, o conhecimento de leis de Matthew e das obrigações da herdade de Robert, Downton teria uma chance. E isso finalmente convence Robert, que aceita a mudança se Tom jogar cricket. Assim, o time fica completo. A viúva convida Ethel e Isabel à sua casa. A senhora Bryant está lá. Ela diz que quem pode dizer se Ethel trabalhar perto do filho vai ser incômodo para os Bryant são só os próprios Bryant. E a senhora Bryant diz para Ethel aceitar o emprego
e eles darão um jeito disso funcionar. Matthew ensina cricket a Tom. Edith faz pesquisa sobre seu editor Michael Gregson, descobre que ele é casado e questiona por que estava flertando com ela. Ele diz que a esposa está no sanatório e as leis não permitem que ele se separe dela, mas ela nem o reconhece. Chega o dia do jogo de cricket. Mosley finalmente vai jogar depois de passar o episódio todo falando do jogo. E ele é péssimo. O pai dele diz que ele sempre foi ótimo narrador, mas nunca soube jogar. Típico do Mosley. Rose tira satisfação com Edith e Rosamund. Violet se gaba de descobrir tudo sozinha, enganando as três. Maravilhosa como sempre. O conde agradece a bondade de James e diz que Beryl vai ficar como submordomo. E Jimmy será o primeiro lacaio, para acalmar os ânimos de todo mundo. Mas a polícia aparece procurando Alfred. Acontece que ele denunciou Beryl por ser gay. O conde faz ele dizer que se enganou, que ele estava bêbado, entendeu uma briga errado e apela para a bondade dele. Afirma que Thomas não escolheu ser como é. Vale avisar que o povo dessa série é irrealisticamente tolerante se comparado com as pessoas reais da época. E com algumas pessoas de hoje em dia. Tom vê a família reunida, Mary com Phoebe no colo, e decide que não vai se mudar para que a menina viva com esse carinho. O jogo continua. Olha lá o Dr. Clarkson no time da vila. Não dizem quem ganhou, mas pela felicidade do conde e seus 2 novos filhos, acredito que o time da casa. Passou um ano desde a última vez que visitamos Downton. A família se prepara para a temporada de caça em Donegal, a casa de Lord Flint, o pai de Lady Rose, lá na Escócia. Todos vão, exceto Branson, e com eles vão seus valetes, Bates, Anna, O'Brien e Moseley. Mary está no fim da gravidez e todos acham que ela devia ficar em casa. Michael Gregson, editor de Edith, vai estar na Escócia de férias na mesma época e jogou um verde para ser convidado para Donegal. Os lacaios querem folga enquanto a família está fora, mas eles precisam fazer o trabalho que fica negligenciado quando a casa está cheia. Faxinão, limpar a prataria. E tem uma nova criada, Edna, que parece muito interessada em Branson. Eles chegam no castelo de Donegal e é o mesmo que a Globo usou para ser o castelo da personagem da Bruna Marquezine em Deus Salve o Rei. Informação inútil, mas eu lembrei agora. Lady Rose está de volta e finalmente conhecemos seus pais. O pai é simpático, mas a mãe é implicante, especialmente com a filha. Um antigo fornecedor de Dalton vendeu a loja e o estoque. E o novo dono, o Sr. Tufton, vem negociar com Petmore. Ele é bem saidinho, até pede comida de graça sem vergonha nenhuma. Carson acaba aliviando e deixando os funcionários saírem vez ou outra. Eles descobrem que vai ter uma feira em Thirsk e querem ir. E o Sr. Tufton manda um bilhete convidando Petmore para ir também. O que deixa Carson chateado porque ele não consegue arranjar uma desculpa para negar essa folga. Isobel encoraja Branson a passar mais tempo com os antigos colegas do andar de baixo, mas já não esquecer que agora tem uma posição na casa e na família. Ela convida Dr. Clarkson para um jantar simples e eles têm um tempo de qualidade. Em Donegal, os criados podem participar do baile dos Gillies e Anna tá com receio de não se encaixar entre os escoceses. Aliás, essa é a última festa lá. Os Flints vão servir a coroa em uma colônia do Império. A marquesa e a camareira dela estão com medo da viagem. Branson vai almoçar no pub. A criada Edna foi lá encontrar com ele. Ela tá cercando e ele tá caindo. O editor Michael Gregson chega em Donegal. A viagem dele pra lá não foi coincidência. Ele admite a Edith que veio conhecer a família para que gostem dele e se torne mais fácil para eles ficarem juntos. Só que ele já é casado. Susan e Rose brigam o tempo todo. Bates e Anna até encontram a moça chorando e fumando escondida e acalmam ela. Rose quer retribuir a gentileza de Anna e Bates e as duas trabalham numa surpresa para o baile. Edna provoca Branson, diz que ele devia jantar com os criados e acha que ele tem vergonha deles. Sra. Hill chama Carson para ir à feira com todos, mas ele diz que, se ele for, os criados não iam se divertir. Iam ficar o tempo todo olhando por cima do ombro para ver se ele não está vigiando. Já Petmore está empolgada com o encontro com o Sr. Tufton. Até compra uma blusa nova. Anna e Bates curtem um piquenique. Não acontece nada de importante, mas esses dois só sofrem. É bom vendo eles curtindo um pouquinho a vida. Branson decide jantar com os criados para pôr um papo em dia. Olha aí a influência da criada interesseira. Lady Flinter pede que O'Brien ajude a sua criada a melhorar seu penteado. E convenhamos, ela precisa. Clarkson convida Isobel para ir à feira. Ela aceita. E durante o jantar com Branson, que Carson desaprova, Edna o convence a ir com os criados à feira. Eba, geral vai. Menos o Carson.
Hughes também aconselha Tom sobre o lugar que conquistou na família. Diz que ninguém deve fazer ele se sentir mal por isso. Essa mulher não perde nada. Chega o dia da feira, Daisy e Ivy agora se dão bem e vão se divertir juntas. Tufton elogia Petmore, mas flerta com várias moças durante a feira. Quem vê é a senhora Hughes, claro. Falei que ela não perde nada. Os rapazes participam do cabo de guerra e Jimmy faz um trambique para ganhar o prêmio e uma aposta. Os perdedores, obviamente, não gostam nada disso. Na pescaria, o editor conta seu dilema com a esposa para Matthew e ele entende, mas acha que o conde não entenderá se ele colocar a filha dele no cargo de amante. Diz que ele não deve ter esperança e que deve usar o baile para se despedir de Edith direito. Alfred conta a Hughes que deseja ser cozinheiro. Jimmy usa o prêmio para se embebedar e pagar jogos para as moças, está esbanjando. E os perdedores encurralam ele. Beryl o ajuda e fica para apanhar enquanto ele foge e busca o médico. O Dr. Clarkson estava quase pedindo Isobel em namoro, mas ela dá uma de sonsa e eles são interrompidos pelo chamado de Jimmy. Todo mundo vai socorrer Beryl e com isso o passeio acaba. Mas pelo menos depois disso Jimmy faz as pazes com Thomas. Sozinho na mansão, Carson mima a bebê Sibyl. É fofo. Logo antes do baile começar, Robert flagra Lord Flintier e a esposa brigando, porque ela é uma mala. E fica pior quando o assunto é a filha Rose. Enciumada porque sua Lady gosta mais do trabalho de O'Brien, a criada de Lady Flintier tenta embebedar O'Brien, mas quem bebe o ponche batizado é Moseley, que fica feliz demais. Isso acaba com qualquer senso de lealdade entre as camareiras. Anota isso para o futuro. Flintier e Robert conversam. Ele vai perder Dan Eagle porque não modernizou como aconteceu com Dalton. Vão vender a casa e servir ao reino na Índia, mas não sabem o que fazer com Rose. Robert sugere que ela fique em Dalton. Assim, na próxima temporada ela se torna personagem fixa. Essa conversa faz Robert admitir que as mudanças que ele odiava eram necessárias. Hora da surpresa de Anna. Rose ensinou a ela uma dança tradicional escocesa. Bates e Mary ficam maravilhados. A senhora Petmore conversa com Hughes. Recebeu um pedido de casamento do Sr. Tufton. A governanta, cheia de dedos, conta que viu ele flertando com todas as moças da feira. Petmore fica indignada, mas principalmente aliviada, porque ele só falava de comida e ela estava doida para escapar disso. Garrison tenta se separar de Edith como prometeu, mas ela descarta a ideia. Edna invade o quarto de Branson, o beija e chama ele para almoçar no pub no dia seguinte. Mary, gravidíssima, se cansa no baile e decide ir para casa no dia seguinte. Quer ir sozinha com Anna, para não separar o grupo. Hughes pede que Edna arrume os quartos para a chegada dela. E ela diz que não pode porque tem que encontrar Tom Branson. Carson e Hughes decidem demiti-la. Susan permite que Rose viva em Dalton, mas pede que Cora fale bem dela para a filha de vez em quando. Eu não vi isso nenhuma vez nas temporadas seguintes. Hughes conta a Branson que vai demitir Edna. Ele pede que ela dê uma boa referência para ele não se sentir culpado. E desabafa com a governanta do quanto sente falta de Sibyl. Mary chega à vila e vai direto ao hospital. A notícia chega a Matthew bem na hora que ele ia finalmente pegar um cirvo. Assim, toda a família vai voltar no dia seguinte. Anna vai buscar as coisas para Mary na casa. Sugere que mandem levar o carro de Matthew à estação para que ele vá ao hospital sozinho, enquanto o motorista da família leva os demais para casa. Clarkson agradece por Isobel não deixar fazer papel de bobo na feira. Ela finge que não percebeu as intenções dele. Jimmy faz as pazes com Beryl e diz que só espera a amizade dele. Finalmente eles ficam de boa. O bebê nasce com saúde e é um menino. Matthew chega às pressas para conhecer o filho no hospital e depois volta para casa de conversível, feliz da vida, para contar as boas novas. Enquanto em casa, todo mundo está celebrando uma sucessão segura com 2 herdeiros saudáveis. Quando de repente... And I wonder what I've done to deserve it. I agree. But then we don't always get our just desserts. Matthew morre num acidente de carro. Depois de Sibyl, ninguém esperava por isso. Se você ficou arrasado também e quer culpar alguém, o culpado é Dan Stevens.
o ator que vivia Matthew. Ele também pediu para sair. Outra que não renovou o contrato é a atriz que faz a O'Brien, mas isso só vai ser resolvido no primeiro episódio da próxima temporada, embora a pista já tenha sido plantada nesse episódio. E com essa tragédia termina a terceira temporada de Downton Abbey, provavelmente a mais traumática de todas, com a saída de muitos personagens, mas que, na minha opinião, deu muito mais fôlego à série, já que as saídas possibilitaram novos conflitos inesperados. Diz aí nos comentários qual morte te traumatizou mais. E se esse é seu primeiro vídeo no canal, tem outros vídeos sobre a série. E eu também faço críticas de lançamentos e falo de clássicos do cinema. Eu tô assistindo todos os filmes desse livrão aqui, ó. Vale dar uma conferida, hein? Segue, curte e compartilha e eu te vejo no próximo vídeo aleatório, sem aviso prévio.